Papo com o Anjo. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como eu tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. E aí, pessoal, tudo bom? De volta aqui no Papo com o Anjo, mais um episódio aqui na Jovem Pan, na sua Panflix, no seu YouTube, no Spotify, aonde você achar melhor bater esse papo com a gente. O papo aqui, esse que vos fala, o Anjo, que sempre traz alguém para te trazer informação, conteúdo sobre negócios, sobre gestão, sobre investimento e hoje sobre o mercado tributário. Tem alguma dúvida nesse mercado tributário? A pessoa que eu vou trazer aqui hoje além de especialista nesse assunto, é uma grande investidora mulher. A gente não encontra muita investidora mulher por aí, e essa é uma delas que eu tenho o orgulho de trazer aqui para vocês, a simpática, querida Thaís Borges. Olá, João. Que bacana você aqui com a gente, Thaís. Eu que agradeço pelo convite. Bom demais você estar aqui no Papo com o Anjo. Thaís, você é uma tributarista sem ter estudado, sem ter se formado nisso, né? Mas hoje, como é que você chegou, Thaís, no mundo tributário? Como é que você chegou no mundo dos investimentos? Conta um pouco da tua trajetória aí pra gente, para poder, quem não te conhece, te conhecer a partir de hoje. Tá bom. Bom, eu caí no mundo tributário ainda novinha, né? Logo que eu completei meus 18 anos, não era a área que eu tinha escolhido para mim, mas eu me apaixonei pela área tributária. Eu já caí na área comercial, que eu já gostava desse meio de lidar com pessoas. E eu me dei muito bem nessa área quando eu percebi em que o conhecimento técnico que eu conseguiria buscar me fazia ter mais resultado na questão comercial. E eu trabalhei 12 anos numa empresa muito grande nesse segmento. E aí, conforme eu fui percebendo que quanto mais eu conhecia, mais eu conseguia convencer o meu cliente de que eu tinha solução para aquela necessidade dele. E aí foi que eu comecei a estudar tributário. Então, assim, a minha origem né, eu sou diretora hoje responsável na Systax pela área comercial e marketing, mas eu gosto muito de questão tributária, até porque o que me encanta também na área tributária no Brasil é que justamente está sempre mudando, a gente tem que sempre estar se atualizando. Tem regulação toda hora, né? Todos os dias. Toda hora muda tudo. Mas olha, a Thaís já começa dando uma lição muito importante para vocês, né? Ela aprendeu a conhecer as dores do cliente dela. O vender é conhecer quem precisa comprar e conhecer o que ele precisa saber, o que ele precisa entender, para daí gerar necessidade para comprar. Então, Thaís, você já começa aqui atropelando de conteúdo importante dentro da tua trajetória. Então, só para a gente entender, você trabalhar numa empresa, depois montar nessa empresa, onde você é diretora lá de relacionamento, diretora, né? E sócia, exatamente. Sócia na área de relacionamento de comercial para trazer clientes. Que tipo de clientes são que atendem? Então, grandes empresas, multinacionais, inclusive. Né? Quando eu vim para esse projeto, nós somos uma spin-off de uma empresa maior, já era uma empresa do mundo editorial para a área tributária. E a Systax, ela nasceu como uma empresa que já trazia tecnologia, então esse diferencial com essa mudança do lado do fisco, né? De vir para o mundo eletrônico, ou seja, você passar de obrigações tanto principais quanto acessórias para meio eletrônico, estruturando uma grande base de regras tributárias. Então, hoje a Systax tem mais de 23 milhões de regras tributárias. Peraí, repete aí. 23 milhões de regras tributárias. A gente está falando só de operação mercantil, que combinadas com perfil de origem e destino,
O F de origem e destino, operação, vai para bilhões e bilhões de regras. Então, nós entregamos regras no RP dos nossos clientes para que eles você tenham... integra essas regras, você tem uma base de dados e você integra no RP dele, sem ele precisar, por exemplo, ele vai emitir uma nota automaticamente e já lê essa integração, já diz, não, isso aqui tem essa regra, isso aqui tributa dessa forma, isso aqui... Principalmente quem tem muitos produtos e operação com muitos estados, porque é uma complexidade muito grande em relação às operações que você transita entre estados. Então, hoje uma empresa, principalmente as grandes empresas, elas não conseguem falar em expansão sem olhar a questão tributária. Você não se preocupa, por exemplo, de alguma maneira, não é se preocupar, mas a inovação está aí, você é uma investidora de startup, e você sabe que as startups resolvem problemas, né? Mas você não tem uma pulga atrás da orelha, pelo menos, que em uma hora a gente vai ter um imposto único no Brasil e que isso vai juntar tudo? Adoro essa pergunta. Vai acontecer com esse táxi? Adoro essa pergunta. Essa pergunta é ótima. E é o que eu falo, assim, eu já estou há mais de 20 anos nessa área. E quando a gente olha a nossa questão no Brasil, a questão tributária, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então, eu acho que para a gente ter uma reforma tributária, de fato, a gente vai ter que fatiar tanto, João, que eu acho que a gente não vai ver. Não vai ver? Eu acho que talvez nem os nossos não vai filhos. Chegar? Eu acho que a inovação, ela chega, mas na área tributária ela chega aos poucos. E o que eu brinco, às vezes, eu falo, olha... Para a gente ter uma reforma tributária, falar em imposto único, teria que cair uma bomba e colonizar de novo. Caramba. Porque o nosso país, quando a gente, principalmente para quem está em operação, quem transita a mercadoria entre estados, quem vê mudanças consistentes que os estados assinam, que depois na prática não cumprem, porque cada um quer o seu pedaço. Então, ainda existe essa questão, e a guerra fiscal ainda é muito forte, né? O fisco está se atualizando, sim, a gente vê evoluções, mas quando a gente olha para as diferentes esferas, é muito lento. Porque você está falando do federal e cada estado cria suas regras. E aí depois vem municípios, todas as esferas, e cada um quer o seu pedaço. Então imagina, o teu banco de dados deve ser gigantesco. É gigante. Né? Gigante, foram mais de 700 mil horas de estudo. E como você faz? Lê diário oficial todo dia para ver essas regras? Todos os dias. A gente tem um time... Você automatizou e isso é manual? Enorme, e a gente tem um time que... lê diários oficiais. Atenção startups que estão nos assistindo e ouvindo. Se tiver alguma ferramenta para ler diário oficial, para entregar para ela automaticamente a regra, super aberta, ela vai contratar, ela vai investir. Lê diários oficiais, trata os atos, estrutura numa regra lógica para que a gente consiga automatizar. Porque uma outra questão também não existe ainda, e a gente está longe de ter estrutura pelo lado do fisco. Então, a legislação, o que você pega cesta básica em São Paulo, é longe de ser cesta básica em outro estado. E a gente vê aberrações ainda nos estados. Você não tem nem estrutura e nem lógica quando você olha para a operação mercantil no Brasil, né? Que é o foco em que a gente dá, principalmente. Então, existe uma questão importante também, porque do nosso lado nós estruturamos. E aí, como do lado do cliente, quando você olha a mercadoria, você não tem descrição, não tem padrão. Então, se a gente tivesse... Para a gente ter uma reforma ou para a gente ter estrutura na lei, eu acho que ou a gente vai ter que ter muito padrão, muita mudança de operacional do lado do fisco, de quem legisla, ou robô. A gente vai ter que botar lá inteligência artificial para gerar a regra tributária. Aí a gente vai ter estrutura do outro lado. Porque é a grande dificuldade, são pessoas e não tem estrutura. Eu estou torcendo o contrário, não vou mentir, estou torcendo que a gente consiga esse IVA aí, esse imposto único, essa reforma tributária. Mas olha, o brasileiro, as empresas brasileiras, em geral, pagam muito errado o tributo, né? Sim. Pagam muito a mais. Eu conheço vários casos de recuperação tributária, né? De ter crédito porque paga errado. E paga errado em todo sentido, desde nota de posto de gasolina até, né, um monte de coisa. E vocês, de alguma forma, a Citax, que é a tua empresa, ela ajuda nessa recuperação? Sim. Nós temos vários parceiros de consultoria que fazem recuperação de crédito, grandes empresas de consultoria, todas as grandes são nossos clientes que utilizam a nossa base de regras para justamente fornecer serviços de recuperação de crédito. Não é nosso foco, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Apesar da gente ter esse time que acompanha e trata atos tributários. A gente tem inteligência artificial para ajudar nesse processo, mas como eu falei, não tem estrutura. Então, uma inteligência artificial não consegue ler tudo, não consegue estruturar. Então, a gente tem um processo humano para Quantas pessoas lá? Olha, nós já estamos em quase 200 colaboradores.
Então você ajuda as empresas que fazem recuperação tributária Também. a recuperar. Eu entrevistei aqui uma startup, Sim. né, uma startup chamada Otimiza, que ela faz recuperação automática. Sim. Não é automática, mas é semi-automática. Ela faz levantamento Faz levantamento de crédito que o cara pagou a mais e tal. Conheço. Achei bem legal, né? Bastante Só para quem está assistindo entender. Então, essa empresa, Otimiza, poderia se integrar com a Isso, porque eu acompanho e forneço os parâmetros para ele processar os arquivos do cliente, inclusive entrar tanto em esfera administrativa quanto judicial, para fazer a recuperação desses créditos. No caso do Otimiza, parece que ele não entra judicial, só administrativo. Só administrativo. Eu acho que é outro processo. Mas vamos sair do mundo tributário e vamos para o mundo do investimento. Esse está brilhando seus olhos, já vi que você gosta da... Você é uma... Tô aprendendo, eu tenho bons professores, tô. Uma mulher que investe. Eu sou nova nesse mundo, Me fala mas aí, tô adorando. você deve já estar... A Thaís faz parte de um grupo de mulheres que investem, né? E essas mulheres investem juntas em outras empreendedoras, né, que fazem startups. Então, você, como investidora anjo, faz investimento nessas startups. Me conta aí, quantos casos de investimento que você já viu, já participou, já decidiu, se você já fez alguma mentoria, já fez algum apoio direto para alguma desses... Me fala o teu lado investidora. Legal. Que eu quero que as pessoas entendam como é ser uma investidora, como é que é entrar nesse mundo e qual é a experiência que você está tendo. Muito legal. Eu sou recém-chegada nesse mundo de Venture Capital, mas já estou apaixonada, já estudei um tanto, fiz alguns cursos, né? E aí tive a oportunidade, participo lá do comitê de investimentos do Pool Ladies na Bossa. A experiência é uma experiência ímpar, né? Lá no Pool, hoje chegamos à nossa 11ª investida. Uau! Já tem 11 investidas? Já tem 11 investidas. E todas lideradas por mulheres? Lideradas e fundadas por mulheres, empresas lideradas e fundadas por mulheres. É uma experiência única, até porque esse lado feminino, a gente tem esse lado materno, a gente faz mentoria, já fiz algumas mentorias, não só para as empresas, para as nossas investidas, para outras empresas que passam por lá. E uma coisa que é interessante, que eu aprendi lá, e eu vou falar um pouco de outros investimentos que eu tenho direto, mas assim, quando a gente dá feedback, né, a gente sempre diz o porquê, e lá nenhuma empresa passa pelo nosso pool, passa por uma rodada ali, sem levar de cara alguma mentoria, a gente dá vários insights, a gente dá algum retorno. Mesmo com não, é o não com apoio, não. Né? O nosso não é o não com apoio. Inclusive, várias empresas, inclusive que eu dei feedback, me procuraram depois no LinkedIn, de alguma forma, para poder pedir mentoria, pedir apoio. Né? Então, e você consegue tempo para isso na tua agenda? Olha aí, precisar de mentoria, Thaís Borges no LinkedIn. Algumas a gente faz, a gente tem um carinho especial, acaba passando por lá, principalmente quando a gente dá esse retorno. E vocês têm um carinho todo especial de comunicar, de falar, né, de ajudar. Eu já participei de um como ouvinte aí de algum desses pools de comitê que vocês se encontram e que vocês decidem no investimento em algumas desses projetos, né? E fala um pouco desses projetos. O que você tem investido? O que vocês têm buscado investir lá? Legal. Bom, lá obviamente, são startups geridas ou seriam geridas ou uma maioria gerida e fundada por mulheres. E uma coisa que a gente tem visto são empresas... A gente olha muito consistência, capacidade de crescimento, assim, tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo, né? A gente olha também questão de valuation, a gente olha perfil de empreendedor e esse lado também feminino ali, esse lado de a gente olhar e perceber como que o empreendedor está lidando com as nossas perguntas. Nenhuma startup passa pela nossa rodada e são os feedbacks que elas nos dão na hora, assim, nossa, eu já passei por várias rodadas, eu nunca tive tanta pergunta consistente, como eu cresci por ter passado por aqui. Só por ter passado, a gente já teve um crescimento, uma evolução muito grande, então elas sempre dão esse feedback. Mas que tipo de negócios tem passado lá? Olha, nós... Me fala os três últimos. Eu vou falar, os três últimos foram duas no segmento de saúde, então startups para o segmento de saúde, né? Uma B2B, B2C, outra B2C. Segmento de saúde como? Tipo um plano de saúde específico? Uma solução para alguma... Solução para médicos. Para médicos. Então, isso é uma plataforma onde o médico ele se conecta e faz toda a gestão financeira para os médicos. Então, hoje foi bastante interessante que passou por lá e a gente percebe que
tem um mercado gigantesco. A gente sempre olha o quanto, porque é muito comum você pegar uma startup e vem com várias ideias, com sonhos, e aí tem o mar azul e se afoga. O quanto ela já está olhando, o quanto ela conhece de mercado, o quanto ela conhece de nicho, como estão os KPIs, LTV, churn, tudo isso a gente olha, faz uma análise bem... Meu Deus do céu, a mulherada é complicada, esses investidores. Olha, churn, LTV, um monte de sopa de letrinha aí. Vocês estão rigorosas lá, hein? Então imagina essas empreendedoras que recebem essa mentoria, esse apoio de vocês é muito importante. Vocês percebem, eu acho que eu percebo mais que vocês, né? Porque vocês só investem em mulheres ou lideradas ou fundadas por mulheres. Não é projetos que resolvem o problema das mulheres, só para ficar claro. São startups lideradas ou geridas por mulheres. Mas vocês percebem que essas startups investidas por vocês têm uma melhor performance porque vocês falam a mesma língua? Tem uma melhor performance porque a gente acompanha muito de perto, né? E é uma coisa que a gente, inclusive, falou em rodadas que a gente faz de acompanhamento, de retorno. A gente tem acompanhado e tem visto o quanto elas têm crescido, né? Tem essa diferença justamente por essa proximidade. E a mulherada vem arrebentando, né? Eu sou suspeita em falar, mas a gente está vivendo um momento em que a gente está vendo um boom e as mulheres elas estão se mexendo, estão se ajudando, que é algo que a gente até então não via, né? E a gente está vendo essa diferença. Acho que as mulheres estão arrebentando e são vários grupos, várias frentes que a gente consegue ver de ajuda, né? Hoje uma das startups, você até comentou sobre startup, é uma empresa que ela é especialista em recolocação de mulher no mercado de trabalho. Que legal. São vários diferenciais que ela tem, onde ela capacita as mulheres. E olha só, de todas as posições, ela não, em 3 meses, ninguém depois de 3 meses é desligado, assim. Então, tem um churn baixíssimo, baixíssimo, né? Ótimos KPIs, e a gente consegue ver que a mulher, ela tem mais, ela tem um certo tato, ela tem mais preocupação com uma dedicação mais diferente, dedicação, né? Ela é mais... Mas não tem um impacto emocional de algumas decisões? Existe isso? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe porque nós somos bastante consistentes, sabe? Existe muita consistência. Tá. Até porque são várias competências ali unidas, tecnologia, vendas consultivas. No grupo, né? No grupo, né? Então, a gente é muito consistente. Legal. Me fala uma coisa, pegando essa questão da mulher, da força da mulher nos negócios, né? Onde você acha que falta mais mulheres? Eu sei que você, quando a gente foi criar o pool lá, a gente falou assim, a gente não quer nada negócio de feminismo, nada negócio de clube de Luluzinha, a gente quer, até porque tem investidores homens que seguem na... São super bem-vindos, né? sempre. Exatamente. Então, assim, o que você acha, assim, duas perguntas numa só, tipo... E essas mulheres que são essa bandeira, só mulher, e o que você falta, em que categoria você acha que precisaria ter mais mulheres? Eu não sou a favor da bandeira só mulher, não. Eu acho que a gente tem que incluir para mostrar a nossa diferença, né? Eu acho que você separar, e isso acontece também com a questão racial, né? Você separar, você não vai mostrar a diferença, então a gente precisa trazer os homens conosco, tanto, né, como investidores, e tem empreendedores junto também nessas empresas que vêm, participam do pitch. É que tem mulher... Não, mulher liderando, mas às vezes tem co-founder que é homem, sim, né? Participam e eles percebem, e a gente precisa, tem, né, cada um no seu pedaço, mas assim, a gente quer sim incluir, eu acho que a inclusão, ela ajuda muito. Mas eu acho importante essas frentes, justamente porque eu falei, a gente vem de uma cultura nossa, lá atrás, e você buscar exemplos para você correr atrás, você saber que alguém chegou, que alguém que saiu de onde, alguém mulher, por quê? Por causa da nossa cultura, pelo que está enraizado, que vem de lá de trás. Então eu acho que você servir de exemplo é importante. E eu acho que essas frentes, tanto feministas, em relação à questão racial, mas que inclui, são muito boas, justamente para você mostrar que, olha, tem mulher, homem, negro que consegue, tem mulheres que conseguem, que começaram, vieram do nada. Então você mostrar que você é igual, você não é diferente, né?
Então, mas essa é bom justamente pela referência. Pela referência. Mas então isso deveria ser uma coisa, no seu ponto de vista, mais natural. Mais natural. Mais natural, essa conquista acontecendo, sim, né? Sim. Porque em alguns lugares ainda existe algum preconceito, diferenciação, e vocês não é essa bandeira, né? Não. A bandeira de estar junto, né? Sim, de estar junto. Estar junto, né? Não é a bandeira da... tem que incluir, não. Tem que estar junto, é diferente, né? Tem que estar junto, exatamente. O jeito de fazer a mesma coisa. Thaís, qual é o teu sonho? Onde é que você quer chegar? Como é que você vê Thaís daqui a 5 anos? Agora não vai falar da empresa, né? Tá, claro. Como pessoa, né? Como é que você se enxerga daqui a 5, 10 anos? Olha, bom, eu agora, né, como investidor startup, né, só quero estar muito rica. Exits. Muitos exits. Venda dessas empresas e volta o dinheiro, né? Mas assim, eu tenho 2 filhos, né, tenho um casal de filhos adolescentes, então, gente, não tem como, a primeira coisa que passa pela minha cabeça. É eles, né? É por eles, nem pra eles, né? Por eles. João, assim, eu quero até deixar um depoimento meu, assim, eu sou uma pessoa que, quando você pergunta meu sonho, eu acho que eu cheguei muito além do que eu sonhava. Né, fui atrás, sempre achei que eu tinha que fazer mais, fazer diferente. Então, assim, claro que a gente sempre quer mais, quer buscar, quer conhecer, eu estou sempre estudando, sempre me inovando, mas, assim, a primeira coisa que me vem é os meus filhos, né? Então, assim, estou muito feliz com as minhas conquistas, acho que tem muito ao que buscar, conquistar, mas eu acho que eu já cheguei muito além, né, do que eu imaginava. Meu radar já ampliou. Eu acho que pode ampliar muito mais, obviamente, mas eu olho para eles, né? Eu quero filhos bem criados, ainda bem que estão na trilha certa, né? Vi eles bem, até porque são adolescentes, estão saindo dessa fase aí deles ter autonomia. É uma fase difícil, né? Exatamente. É uma fase difícil da adolescência. 12 anos, então eu penso nos meus filhos estarem bem, sei lá, definirem o rumo que eles querem para a vida deles, né? Você quer que eles façam aquilo que você tá pedindo para eles fazerem, ou você é mais tranquilo? Eu quero que eles façam aquilo que eles entendem que Você eles leu Se Vira Moleque, foi? Não tem como, né? E hoje eles já são assim, eles já sabem o que eles já sabem. A nossa geração, essa geraçãozinha, desde os milênios aí, geração Z, eles já são diferentes, eles já sabem o que eles querem. Nasceram digitais. Eles são de outra forma, eu falo, né? Eles são totalmente diferentes. Eu quero que eles sejam felizes, façam boas escolhas, né? Quero ver meus filhos bem encaminhados. Acho que muito bem, Thaís, ninguém passa aqui no Papo com Anjo, neste papo comigo, se não deixar uma dica poderosa para quem está assistindo. Pode ser uma empreendedora, pode ser uma investidora, mas sim, 1, 2, 3 dicas, fica à vontade. Legal. Tá contigo. Bom, minha dica, primeiro para as startups, né? Uma coisa que eu falo foi o que eu comentei. Muitas vezes as startups passam pelas nossas rodadas ali e a gente fala não, né? Mas é no não que a gente cresce e evolui. Então, nem sempre o não pode ser ruim, né? Então, o não, ele quer dizer, vai lá, conserta e volta melhor. Então, acho que é nos momentos difíceis em que a gente mais cresce, em que a gente mais evolui. Então, muitas vezes o que eu falo, o que eu posso dar de melhor para algumas startups é dizer um não, mas um não bem embasado, né? Então, é isso que a gente faz e às vezes é o que a gente pode fazer melhor por elas, né? Uma outra dica que eu falo, e aí como mulher, como mãe, né, nessa trajetória aí aos meus 42 anos, como também empreendedora, sócia da Stax e investidora, é o que eu falo, que a gente assim está sempre programado e a gente precisa estar sempre se renovando, se inovando, está sempre buscando coisas novas e sair da nossa programação, daquilo que a gente foi trilhado para ser, né? Então, como eu comentei há pouco, assim, eu vim de uma história totalmente diferente, nem imaginava chegar onde eu cheguei, e muitas vezes a gente não precisa nem ficar no nosso radar, né? A gente pode ampliar e a gente pode ir muito mais além. Então, da gente buscar de alguma forma, com autoajuda, né, é sair daquilo que a gente foi programado para a gente poder ampliar os nossos horizontes. Isso é muito importante. De trás para frente, sair daquilo que a gente foi programado. Se está programado, desprograme. É muito mais difícil desaprender do que aprender. Então, sim, a Thaís mostra claramente para vocês nessa dica o que ela fala em termos de lifelong learning. A vida é um eterno aprendizado, sim, e a gente precisa trabalhar isso, né? Se adaptar ao que está acontecendo e se antenar. E por que não virar investidora, né? Exatamente. Agora, a outra coisa que eu adoro que ela falou é que nada é mais educador do que um não. Um não. Um não é um soco na boca do estômago, puf, mas ele
Você passa aqueles segundos sem respirar, mas daqui a pouco você aprende, absorve. E aqueles que absorvem são aqueles que conseguem se adaptar e construir algo a partir desta experiência negativa Exatamente. do não. E aí, logo depois, buscar o sim, porque o não a gente já tem. Exatamente. Dói, na hora dói, né? Também faz parte de você desprogramar que o não vai te fazer evoluir, que a dor ela vai fazer a gente crescer. Né? Uma pena que tem gente que pega o não e se destrói com ele, né? Ou seja, não está preparado psicologicamente, não se conhece e não sabe tratar e receber o não sabe receber a crítica, não sabe receber o negativo, né? Mas a gente está aqui para aprender e com isso a gente encerra mais esse episódio delicioso do Papo com Anjo com a minha querida Thaís Borges, que nos ajudou, abrilhantou essa conversa aqui no Papo com Anjo da Jovem Pan. E te vejo, claro, semana que vem, aqui, nesse mesmo canal. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.